Então tá. Pessoal, eu vou deixar para um outro momento para ver os trabalhos que vocês entregaram, que eu confesso que eu não li lá ainda o que vocês postaram, tá? Eu vou verificar, até que eu vi que parece que sete alunos entregaram quem é o orientador e assinaram, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre isso depois, vocês podem me perguntar lá no Via Moodle, no fórum de dúvidas, ou mandando mensagem direto ao professor, tá? Eu já quero ir direto para a temática de hoje, que eu tenho que dar uma atividade avaliativa sobre citações e referências, mas eu vou deixar para depois, porque eu quero amadurecer alguns conceitos antes. E eu acho que você já deve ter começado a fazer reuniões com os orientadores de vocês, né? Podem escrever no chat aí para mim, ou falar no áudio que vocês acharem melhor. Quem já fez alguma reunião com o orientador? E se não fez, também pode escrever no chat que não fez ainda, só para eu ter uma ideia. Ainda não? Já fez, já fez? Tá, dois fizeram, ainda não? Beleza, gente. É, Então tá, depois eu vou criar um mecanismo no Moodle para que vocês postem as principais, as principais encaminhamentos, ou os principais, né? Então, os principais encaminhamentos que vocês já fizeram com os orientadores, só para que eu que estou aqui na disciplina de TCC1, eu possa ter uma ideia dos encaminhamentos que já foram dados, tá bom? Então, como eu falei, ainda vou marcar uma avaliação para vocês fazerem de citações e referências. Se algum de vocês perdeu a aula de citação e referência, eu recomendo que assista. E, além disso, vale a pena ver o material que está lá, de citações e referências que eu coloquei no Moodle para vocês, tá? Porque um problema que eu tive no semestre passado, quando eu dei TCC2, é que vieram muitos trabalhos, muitos, não foram poucos, em que o estudante não sabia fazer citação. E é fundamental, pessoal, que a gente, no TCC1 agora, a gente termine o TCC1 sabendo fazer citações e referências, tá? A aula de hoje, olá, boa noite, Gabriel, já dei boa noite para os demais aí, tá? A aula de hoje, eu vou falar de um cara, deixa eu ver se tem um dos livros dele aqui, eu esqueci de trazer, tá na estante de lá. Eu vou falar de um cara chamado Creswell, tá? O Creswell é que, graças a ele, é que eu aprendi como é que a gente. Boa noite. Como é que a gente faz uma boa escrita de uma introdução, tá? Então, a ideia hoje é pensar como é que eu escrevo o meu capítulo de introdução. Como eu já tinha falado na primeira aula, e vou reforçar aqui, nosso objetivo nessa disciplina de TCC1 é finalizar TCC1 com o capítulo de introdução pronto, o capítulo de referencial teórico bem encaminhado. Quando eu digo bem encaminhado, é porque não precisa estar totalmente pronto, porque no próximo semestre pode ser que vocês venham a complementar o referencial, e é bem provável que a banca de TCC1 de vocês, sempre os membros, quase sempre, não posso dizer que é sempre, mas quase sempre os membros da banca, pessoal, eles recomendam novas leituras, autores, tá? Então, por isso que a fundamentação teórica, ela vai estar quase pronta, mas ela acaba sendo complementada lá em TCC2. E outro capítulo que precisa estar pronto é o de metodologia, tá? Então, vocês vão para TCC2 já com a pesquisa encaminhada para fazer a parte prática, digamos assim, lá em TCC2. Aí vai ter, no TCC2, vocês complementam, se for necessário, o capítulo de fundamentação teórica, reajustam a metodologia se for necessário, a introdução já vai estar pronta, e aí é hora de escrever resultados e discussões, né? E por isso que é o mão na massa mesmo, resultados e discussões e o capítulo de conclusão, tá? Parece pouco, né, gente, para TCC2, mas não é. A pesquisa propriamente dita, ela acontece em TCC2. Agora a gente apresenta um projeto de pesquisa, tá bom? Então eu queria apresentar para vocês aqui como é que é a escrita da introdução nessa perspectiva do Creswell, tá? Então, deixa eu passar o slide aqui. Esse material foi elaborado com base no meu próprio livro, que chama Elaboração de Trabalhos Acadêmicos, Normas, Dicas e Erros Comuns, tá? Meu objetivo não é fazer propaganda do livro, tá? Para vocês comprarem, muito, muito pelo contrário, mas é porque esse livro que eu criei, que já está agora na sexta edição, e eu acabei de lançar a sexta edição lá na Hotmart, justamente porque nesse ano houve alteração da norma de referências, em maio, que é a norma NBR 6023, e em dezembro do ano passado houve alteração da norma de apresentação de trabalhos acadêmicos, que é 14.724. Aí eu atualizei meu livro. A primeira edição foi lá em 2016, ela era impressa ainda. A partir da segunda, eu fiz tudo em formato de e-book, tá?
Então, esse livro não foi um livro assim, eu sentei e nasceu da noite para o dia. Quando, em 2016, eu lancei a primeira edição, eu já dava aula de metodologia de pesquisa desde 2011. Então, havia 5, quase 6 anos que eu estava dando aula de metodologia de pesquisa na pós-graduação, numa instituição privada, e a minha experiência dando aula de metodologia na pós-graduação, pelas principais dúvidas que eu vi os alunos tendo, eu resolvi fazer a escrita desse livro, que é um mão na massa mesmo, principalmente de técnica de pesquisa, de metodologia e de normas da ABNT, tá? Enfim, então, o material que é elaborado com base nesse livro, tá? E vamos lá. Aqui, pessoal, fica muito chato fazer citação direta longa em slide usando a norma da ABNT. Vocês viram lá quando eu dei a aula de citações, a gente viu que as citações diretas podem ser citação direta, não é quando a gente copia literalmente o autor. A gente viu que até 3 linhas a gente coloca entre aspas, né? Nós vimos lá na primeira aula, no primeiro encontro síncrono. Se você copia mais de 3 linhas, você faz aquele recuo formatado, né? O que que é aquele recuo formatado? É espaçamento simples, fonte menor, é, é espaçamento simples, fonte menor e um recuo de 4 centímetros em relação à margem. Bom, em um slide é horroroso ficar fazendo esse fonte menor, espaçamento simples, porque fica ruim de ler. Então eu opto, quando eu tiver que fazer uma citação direta aqui no slide, eu vou colocar como se fosse dentro de um post-it, tá? Só para chamar a atenção que é citação direta. Bom, olha só. Tem uma coisa muito legal de pensar em termos de técnica de pesquisa que eu aprendi com uma dupla. Deixa eu até tirar a minha imagem aqui, porque eu vou levantar em frente à câmera. Eu aprendi com uma dupla, vocês continuam me ouvindo, né? Que eu vou trazer aqui para vocês, está bem na minha frente. Pronto, voltei aqui. Eu aprendi com essa dupla aqui chamada Martins e Teófilo. Está aparecendo para vocês a capa de livro na câmera? Esse livro Sim, se chama. Sim, né? Beleza. Metodologia de investigação científica nas ciências sociais aplicadas, tá? Eu já dava aula há uns 4 anos, mais ou menos, na pós. Quando eu fui descobrir Martins e Teófilo, eu falei, gente, eu pensei que eu achava que eu conhecia alguma coisa de técnica de pesquisa. E aí, quando eu conheci eles, eu falei, não, realmente eu não conheço nada, eu preciso conhecer muito. E ainda hoje, tá? Dando aula de técnica de pesquisa desde 2011, eu ainda posso dizer que eu sei pouco de metodologia de pesquisa. A gente acha que sabe e ainda sempre sabe pouco. Mas uma das coisas que eu aprendi com Martins e Teófilo é o seguinte, tá? Eles trazem no livro deles o que eles chamam de planos, e eles chamam de 5 planos, que eu resumi em 3 planos da pesquisa. Uma pesquisa científica, que é o que vocês vão fazer aqui no TCC 1 e 2, tá? Oi, Eli, mas e se eu fizer um artigo, tá? Mesmo você fazendo um artigo, que agora nós temos a opção de escrever um artigo, né? Um artigo também vai ser uma pesquisa científica, tá, pessoal? Então, independentemente de você optar junto com o seu orientador, se vocês vão fazer em formato de artigo ou se vocês vão fazer em formato de monografia, em ambos, vocês estão aqui, nesse momento de TCC 1 e TCC 2, vocês estão fazendo uma pesquisa científica, tá? Então, uma pesquisa científica, ela tem 3 planos, tá? O primeiro plano é o plano chamado epistemológico, o segundo é o teórico e um terceiro é um técnico. O que que é o plano epistemológico? Epistemologia, pessoal, essa palavra, ela não sai muito cara. Às vezes, professor de metodologia de pesquisa fica falando de epistemologia um tempão e o aluno não entende o que é epistemologia. Vou reduzir de uma maneira mais simples possível para ficar didático, tá? Epistemologia significa natureza do conhecimento, tá? Então, todo livro que trata de natureza do conhecimento ou é, vai falar como é que nasce o conhecimento, da teoria do conhecimento, é um livro de epistemologia, tá? Então, quando você deixar claro qual é a natureza do conhecimento que a sua pesquisa aqui nesse bacharelado vai gerar, em termos epistemológicos, você está bem calçado, se você deixar claro qual é a natureza da sua pesquisa. Eli, como assim deixar claro a natureza da minha pesquisa? Por exemplo, olha só, você pode fazer uma pesquisa, por exemplo, sei lá, de cunho teórico para abordar, por exemplo, o que são sistemas de informações gerenciais.
E aí você vai trazer as várias abordagens do que são sistemas de informações gerenciais, os tipos de sistemas de informações gerenciais existentes, para que que serve cada tipo de informação gerencial, ou você vai falar de sistema de informação gerencial dentro de uma determinada área, né? Quais são os sistemas de informações gerenciais que são usados, por exemplo, sei lá, por uma universidade, né? Então, digamos que sua pesquisa, ela vai abordar sistemas de informações e vai falar sobre sistemas de informações diversos, né? Tá. Você pode deixar claro logo no início da sua pesquisa que você não está trazendo nenhum sistema de informação gerencial novo, que você não vai criar nenhum projeto de sistema de informação gerencial, que o que interessa na sua pesquisa é mostrar os vários tipos de sistemas existentes. Então, em termos de conhecimento que a sua pesquisa vai gerar, o que a sua pesquisa vai gerar de novo é esse compilado de quais são os tipos de sistemas de informações gerenciais existentes. Por exemplo, tá? Algum de vocês quer colocar para mim no chat aí, ou se preferir falar por áudio, o tema de pesquisa? Só para eu também pensar nessa, falar para vocês qual que seria a natureza do conhecimento que sua pesquisa poderia gerar? Estou aguardando, hein? Ou uma digitação ali no chat, ou então pode falar por áudio. Algum de vocês já tem um objetivo geral da pesquisa? Não precisa estar muito bem delineado, não, pessoal. Mais ou menos. Pode ser. O meu é gestão de hábitos na vida universitária. Gabriel, gestão de hábitos, é isso? Isso. Na vida universitária. Então, por exemplo, olha só, sem fazer nenhuma inferência na sua pesquisa, que isso é uma coisa que você vai pensar com seu orientador ou orientadora, gestão de hábitos na vida universitária. Pode ser que a sua pesquisa ela vai mostrar quais são os hábitos comuns na vida universitária. Então, você não vai trazer um novo conceito do que é hábito. Você simplesmente vai falar como é que você faz gestão disso. Então, se logo no início da sua pesquisa você deixar claro que você não está trazendo nenhum conceito novo, então, em termos de qual é a natureza do conhecimento que a pesquisa vai gerar, você deixa claro, ó, o propósito é o mostrar possíveis hábitos que são comuns na vida universitária, ou também hábitos que são incomuns, né? E quer ver uma coisa? Hábito, a própria palavra hábito, Gabriel, eu não sei se você já viu isso com seu orientador, é uma expressão que é muito utilizada pelo Pierre Bourdieu, tá? Então, tem um sociólogo francês que já morreu, há muito tempo, chamado Pierre Bourdieu, que ele traz um conceito do que é hábito, tá? Que é possível que as pessoas da área da gestão, pode ser que utiliza, pode ser que não. Se seu orientador é da área de administração, pode ser que ele não conheça Pierre Bourdieu e não conheça o conceito de hábito do Bourdieu e nem vai usar o conceito de hábito do Bourdieu. Se o seu orientador é da área de gestão do conhecimento ou da educação, é bem provável que já tenha conhecido Bourdieu, tá? Então, enfim, entendeu o que eu estou falando? Então, se você deixar claro o que sua pesquisa vai gerar de novo a partir dessa perspectiva da análise de gestão de hábitos, isso que é o plano epistemológico, tá bom? Foi claro, Legal, pessoal? ajudou. Né? Então, por exemplo, ó, eu estava falando agora com um orientando meu, né? E ele vai falar, por exemplo, de analisar, a princípio é isso, tá? Ele vai analisar na percepção de alunos e professores a usabilidade, os recursos e a efetividade do uso de ambientes virtuais, como o SIGA e o Moodle, nas disciplinas do IFSC Caçador. Então, observe, ele não vai trazer nenhum conceito novo sobre o SIGA e sobre o Moodle. A ideia não é isso. E nem é dar uma aula do que é o SIGA, do que é o Moodle. Mas ele vai mostrar como é que é usado o SIGA e o Moodle, quais estratégias funcionam, quais que não funcionam, quais que requerem aprimoramento, e qual é a percepção, tanto de alunos quanto de professores, disso, tá? Então, qual é a natureza do conhecimento gerado pela pesquisa? A pesquisa vai mostrar para o público que vai ler a pesquisa posteriormente,
perspectivas de uso desses ambientes. Então, quem lê a pesquisa já sabe, que legal, nessa pesquisa eu vou conseguir encontrar tal coisa, tá? Tem pesquisas, gente, que o propósito é, inclusive, apresentar um novo conceito, ou é apresentar uma nova ferramenta, ou, na caso de vocês, de sistemas, é muito comum ter pesquisas que vão gerar um sistema de informação, que vai desenvolver um sistema, né? Então, às vezes, você não vai usar, não vai apresentar nenhuma teoria nova. Vamos supor que a sua pesquisa você vai desenvolver um aplicativo, sei lá, para algum tipo de comércio aí na cidade de Caçador. Então tá claro. Qual a natureza da sua pesquisa? Ela vai gerar um conhecimento teórico novo? Não. Mas ela vai trazer como é que uma determinada comunidade, que funcionalidades um aplicativo teria que ter para para atender uma determinada comunidade, tá? Então é isso. Em termos epistemológicos, tem que ficar claro qual é a natureza do conhecimento. Em termos teóricos, a sua fundamentação teórica, que são as suas questões de pesquisa, tá? Nem toda pesquisa precisa necessariamente ter uma hipótese, tá, pessoal? Nas áreas sociais humanas, às vezes é mais comum ter uma hipótese, ou seja, você parte de uma hipótese que tal coisa está acontecendo. Agora, quando na nossa área aqui de sistemas, por exemplo, pessoal, nem sempre a gente tem uma hipótese, tá? Eu parto de um problema de pesquisa e vou fazer uma fundamentação teórica desse problema de pesquisa, tá? Então, o segundo pilar é esse, que é a fundamentação teórica. E o terceiro pilar é chamado de técnico, né? Ou o terceiro plano. No plano técnico, a gente fala qual é a estratégia de pesquisa, ou seja, que tipo de pesquisa que é. Nós vamos aprender aqui nessa disciplina de TCC1, tá? É uma pesquisa documental, é uma pesquisação, é uma pesquisa bibliográfica, enfim, nós vamos ter uma aula sobre métodos ou estratégias de pesquisa. Nós vamos ver como é que a gente coleta dados. Tem pesquisa que vai coletar dados com entrevistas, tem pesquisa que vai fazer questionário, tem pesquisa que vai mesclar as duas coisas, tem pesquisa que vai fazer observação, e tem pesquisa que não vai precisar nem de questionário nem de entrevista, que vai simplesmente analisar, por exemplo, documentos. Sei lá, você pode ter uma pesquisa que analisa sites, que analisa outros tipos de documento. O site é considerado um documento, tá? Uma pesquisa documental. Então, como é que você vai coletar dados, como é que você vai analisar os dados e apresentar os resultados. Então, basicamente, esses são os três planos de pesquisa claro, uma abreviação que eu fiz a partir do que Martins e Teófilo aqui trazem nesse livro de metodologia de investigação científica, tá? E aí, pessoal, deixa eu mudar aqui o slide. Bom, então esse plano epistemológico, que é a natureza do conhecimento, e aí isso é a aula de hoje, essa natureza ela deve ser evidenciada logo no início do texto acadêmico, tá? Então eu considero, aí é o Eli que está falando, que o plano epistemológico da pesquisa ele já deve ficar evidenciado na introdução, ok? E agora, pessoal, quem sou eu, professor Eli, para dizer como deve ser uma introdução, tá? Então, eu vou dizer a partir de autores como Pedro Demo, mas principalmente o Creswell, tá? É, tá lá no final, nas minhas referências, dois livros do Creswell que eu tenho usado aqui para falar como escreve uma introdução. Mas olha que bacana a visão do Pedro Demo e do Creswell. O Pedro Demo, pessoal, claro, é pouco provável que vocês aqui no curso de sistemas tenham ouvido falar dele, tá? Porque o Pedro Demo é um cara que escreve mais para a área da educação, tá bom? Eu tenho vários livros dele aqui. Um deles é Professor e Pesquisa, o outro acho que chama O que é Pesquisa, enfim, não vou localizar que não é o caso, não. Estou olhando para ali que eu estou bem diferente para a minha estante. Mas o Pedro Demo e também o Creswell, eles advogam que uma introdução ela deve ter cerca de 2 páginas. Olha que legal. Não é regra, não, mas eles dizem que em 2 páginas você consegue fazer uma boa introdução de uma pesquisa, tá? Se você pegar minha tese de doutorado, você vai falar assim, Elias, sua tese tem quase 20 páginas de introdução, Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Não, é porque eu sei que na área de educação meus colegas, né, professores e a minha banca,
eles não admitiriam de maneira nenhuma a introdução com 2 páginas, tá? Então, a introdução ela traz quase todo um embasamento teórico, né? Quer dizer, quase todo embasamento teórico eu estou exagerando, mas ela já traz um grande embasamento teórico para pensar o problema de pesquisa, a justificativa, até chegar no objetivo geral específico, tá? Então, é comum, na área de educação, a gente escreve muito. Em outras áreas, como é o caso da informática, nos sistemas, nas ciências duras em geral, por exemplo, sei lá, na física, na química, as pessoas escrevem menos e são mais moderadas. E aí dá para casar certinho com o que o Pedro Demo e o Crédito estão falando. Escrever uma introdução com cerca de 2 páginas, tá? E o que eu vou apresentar para vocês aqui é uma proposta, seguindo o Cresel, que você consegue escrever uma introdução em 2 páginas, tá? Então, já é uma receita de bolo, inclusive. Eu pego as dicas do Cresel, do que deve ter uma introdução, eu crio introdução para um projeto de pesquisa, e depois, no projeto de vocês, vocês vão pensar também, à luz do que o Cresel sugere aqui, como que no projeto de vocês, vocês escreveriam uma introdução também com cerca de 2 páginas, tá? Então, nesse meu livro de elaboração de trabalhos acadêmicos, eu faço uma introdução que tem 11 parágrafos e ocupa realmente 2 páginas, conforme propõe o Pedro Demo e o Cresel, tá? Então, quais são os elementos de uma boa introdução, tá? Então, quem vai falar isso para nós é o Cresel. Quais elementos que precisa ter uma introdução? Então, olha só, e lembrando que nessa disciplina de TCC1, repito, né? Eu já falei isso várias vezes, pessoal. Desculpa estar sendo repetitivo, mas é bom lembrar. Vocês vão entregar no final do semestre uma introdução, uma fundamentação teórica e a metodologia, tá? Então, o que que precisa ter uma introdução? Olha só quais são os 4 elementos que precisa ter uma introdução. Primeiro, apresentar o problema de pesquisa. Aí não é o Eli que está falando, é o Cresel. Eu vou apresentar depois uma sugestão de como que se apresenta o problema de pesquisa. Estudos que abordaram o problema. Esse é o segundo item que deve ter uma introdução. Terceiro, os meus slides estão passando aí para vocês, né, pessoal? À medida que eu estou dando o enter aqui, só dá um ok aí para mim. Sim, beleza, joinha, já vi, obrigado. Ó, então, segundo, estudos que abordaram o problema. Terceiro, quais são as tuas deficiências ou lacunas? E por último, a importância, que é a justificativa com os objetivos geral e específicos. Então, são esses 4 elementos. Na verdade, você poderia pensar em 5 se você desmembrasse justificativa, objetivo geral e específico, tá? Mas são quase que uma coisa só para o Cresel. No momento que você apresenta o objetivo, você traz a justificativa para apresentar o objetivo. Então, ele diz que são 4 elementos: o problema de pesquisa, estudos que abordaram o problema, as suas deficiências, a importância e o objetivo. Tá bom? Então vamos lá, ó, dicas de como abordar cada elemento da introdução. Então, como eu disse, a aula de hoje é uma receita de bolo mesmo, de como criar uma introdução a partir desses 4 elementos que o Cresel sugere, tá? Então, olha só, o problema de pesquisa. O Cresel dá algumas dicas, tá? Apresente uma sentença de abertura que chama a atenção do tema. Uma outra dica, também do Cresel, não é do Eli, traga números ou informações para causar impacto, tá? Ah, uma outra, identifique o problema de pesquisa, tá? Então, olha só, esses são os elementos. Nós vamos ver daqui a pouquinho como que a gente vai escrever um problema de pesquisa. Segundo, estudos que abordaram o problema, tá? Então, você vai precisar ir na literatura e ver se tem teses de doutorado, dissertação de mestrado e artigo científico, tá? Eu sugiro que vocês comecem verificando se tem tese de doutorado e dissertação de mestrado que já abordaram o problema de pesquisa de vocês, tá? É, então, por exemplo, Gabriel, é possível que já tenha teses de doutorado, dissertações de mestrado, que tenham abordado gestão de hábitos na vida universitária. Não exatamente com esse nome, mas com um nome próximo, uma expressão próxima, tá? E por que que é bacana vocês pesquisarem outros estudos que abordaram o problema? Por vários fatores. Primeiro, para você não fazer mais do mesmo. Então, você vai ter que ver o que que você vai fazer de diferente do que já tem. Segundo, que se alguém já abordou o que você abordou, ainda que seja numa outra perspectiva,
essa pessoa já fez uma fundamentação teórica, já trouxe autores que trabalham o tema. Então, vocês vão poder se basear nesses outros estudos para vocês fazerem um levantamento de quais são os bons autores, tá? Então, não é para o chat GPT que você vai perguntar quem são os bons autores. Você vai perguntar por quem leu o tema, tá? Então, é bacana você se basear inicialmente em outras pesquisas que abordaram o problema, tá? E o legal é, na introdução, você não precisa trazer os resultados das pesquisas, só comentar o que elas fizeram, tá? Ah, então eu vou falar de gestão de hábito na vida universitária. Ah, então eu vou ver que tipo de pesquisa que eu encontrei sobre isso. Ah, eu encontrei uma tese ou duas, encontrei uma dissertação de mestrado, encontrei um TCC, e lá eu vou trazer alguns resultados dessas pesquisas. Ah, segundo fulano de tal, sei lá, tem hábitos na vida universitária tem tais e tais características, né? Trazer números que possam causar impacto, como o Cresel falou, enfim, tá? Então, a minha sugestão, agora não é o CRES, a sugestão do professor Eli, apresente a pesquisa do tema geral e depois um tema mais específico. Por exemplo, é, sei lá, deixa eu pegar aqui, eu já vou pegar no exemplo que eu vou trazer. Vamos supor que eu quero falar sobre é, gestão de recursos humanos. Tá. Então é óbvio que no tema geral eu vou falar o que que tem, o que que uma gestão estratégica de recursos humanos. Ah, suponhamos que o tema é gestão estratégica, eu vou ter já abordar isso que eu vou mostrar daqui a pouco. Meu tema geral é gestão estratégica de recursos humanos. Vai ter aqueles autores que vão dizer tudo o que precisa ter em gestão estratégica de recursos humanos. Mas vamos supor que a minha pesquisa é gestão estratégica de recursos humanos em um hotel, que é justamente o exemplo que eu vou trazer. Então é legal eu citar pesquisas que abordaram gestão estratégica, mas trazer pesquisas que abordaram especificamente gestão estratégica em hotel, se a minha pesquisa vai ser feita em hotel, tá? Então é bem legal, ó, já procurar pesquisas que abordaram o meu tema de uma maneira mais geral e de uma maneira mais específica, mais próxima do meu tema. Não sei se eu fiquei claro, fui claro, eu acho que sim, né, pessoal? Agora, olha só, o terceiro item que tem que ter introdução é um momento que você vai ser um pouquinho egoísta e olhar para o próprio umbigo. Você vai deixar claro que aquilo que existe, ou seja, você citou pesquisas do tema. Você vai deixar claro que aquilo que já existe, embora mesmo que seja bastante abrangente, consistente, mas você vai deixar claro que aquilo não cobre o que a sua pesquisa vai cobrir. Então pode parecer arrogante, né, pessoal? Mas não é dizer assim, ah, tudo que tem não serve para nada. Não, muito pelo contrário, você vai se apoiar no que tem, mas você vai mostrar o diferencial que a sua pesquisa vai trazer. E nesse momento é apontar as lacunas, né, ou deficiências, se houver, nas pesquisas que existem. E aí você tem que deixar claro para o leitor qual é a lacuna que a sua pesquisa vai cobrir. E aí você culmina com a importância da sua pesquisa e o objetivo. Então, ó, mostra a importância do estudo diante da lacuna que você evidenciou anteriormente, tá? Então, são esses quatro elementos: o problema de pesquisa, estudos que abordaram o problema, as deficiências desses estudos e a importância e o objetivo. Vocês devem estar pensando até agora, ele tem que trazer isso tudo, e é possível fazer isso em duas páginas, como sugerem o Pedro Demo e o John Creswell? Sim, é possível, que eu vou mostrar aqui agora justamente um exemplo que eu levo, que eu trago no meu livro, para que fique didático para vocês, e depois vocês vão tentar fazer a partir do trabalho de vocês, tá? Então, uma das tarefas que a gente vai ter, não é essa semana ainda, eu ainda vou dar uma atividade avaliativa de citações e referências, então depois vou dar um bom tempo para vocês fazerem, provavelmente a gente vai ter um mês para fazer isso, vou colocar no cronograma direitinho, mas uma das tarefas que a gente vai ter que fazer aqui é justamente essa escrita da introdução, tá, pessoal? E a minha sugestão é seguir esse roteiro do Creswell para você não errar, tá? Então, é obrigado a seguir exatamente o roteiro do Creswell? Não. Mas algum orientador para você já falou o que que é uma boa introdução? Não sei, eu acredito que não. Pode ser que o orientador ajude a você a escrever uma introdução. Mas quais elementos precisa ter uma introdução? Isso eu não aprendi em lugar nenhum, a não ser com o Creswell. Então, eu acho que essa receitinha de bolo, entre aspas, do Creswell vale a pena seguir, tá? Então você culmina com o objetivo geral específico a sua introdução. Tudo bem? Então, olha que bacana. Embora as questões da pesquisa ou hipótese e a sustentação da pesquisa
que é a fundamentação, sejam do plano teórico, nós podemos apresentar a questão de pesquisa também já na introdução, tá? O CRESA não fala disso, mas a questão da pesquisa já pode aparecer na introdução. Então, a questão da pesquisa, eu digo lá, que é algo que possa ser respondido pelos objetivos propostos na introdução. Que feio, né? Eu esqueci de fechar parênteses ali. Eu sempre cometo algum errinho, já repararam? Na aula passada também. A questão central da pesquisa, então, deve ser uma pergunta aberta. Usem verbos mais exploratórios, tipo como, por quê ou de que forma, tá? Um exemplo de uma questão de pesquisa. Como podem ser formuladas estratégias de gestão de pessoas que se adaptam à gestão do Hotel Marieta, considerando seu ambiente interno e externo? Olha que bacana, ali já é uma pergunta de pesquisa, considerando que eu vou falar de gestão estratégica de pessoas e que eu já tenho o nome do hotel onde eu vou tratar de gestão estratégica de pessoas, tá? Então, se a gente seguir, olha só, porque eu estou chamando que tal um exemplo? Suponhamos que eu vou fazer uma pesquisa na área de RH e que eu quero fazer uma pesquisa de gestão estratégica de pessoas para depois apresentar um plano de gestão estratégica de pessoas para o Hotel Marieta, tá? Então, digamos que esse é o meu problema. Então, seguindo a receitinha de bolo do Cresio, com aqueles quatro elementos, né? Como é que a gente faria? Então, olha a minha sugestão. Primeiro, o primeiro elemento que o Cresio traz é apresentar o problema de pesquisa, né? Lembrando, ó, é, eu estou colocando aqui um número entre parênteses, quero chamar a atenção, só por motivo didático, para dizer para vocês que vocês vão ver que com 11 parágrafos, que dá 2 páginas, mais ou menos, a gente consegue escrever uma boa introdução, tá? Então, ó, parágrafo 1. Eu escrevi uma sentença de abertura que estimula o interesse do leitor sobre o tema. Então, olha que legal. Lá na sugestão do CRES, a gente viu isso, né? Apresentar o problema de pesquisa. Eu vou chamar a atenção do leitor sobre o tema. Depois, já estou dando um spoiler, eu vou apresentar números que causam impacto. Então, ó, como é que eu pensei em chamar a atenção do leitor sobre esse tema, gestão estratégica de pessoas? Vamos ler ali. A gestão estratégica de pessoas na rede hoteleira geralmente não é uma das maiores preocupações dos empresários do setor, porque a preocupação maior recai sobre o atendimento ao cliente, ao hóspede, e a movimentação financeira que o empreendimento proporciona, mais especificamente o lucro. Então, eu estou chamando a atenção do leitor para o tema. Eu estou dizendo assim: eu vou falar sobre gestão estratégica, mas eu percebo que os empresários da hotelaria, eles não tão muito importando com a gestão de pessoas. É quase como se eu estivesse fazendo uma crítica na minha pesquisa. Estou chamando a atenção do leitor sobre o tema. Aí, olha, ainda sobre o problema de pesquisa, traga números para causar impacto, é uma dica do Creswell. Então, olha ali, a falta de atenção a isso já sou eu criando o texto com base nessa dica do Creswell. A falta de atenção à gestão estratégica de pessoas por empresários do ramo pode ser responsável pelo alto índice de turnover, né? Turnover é o desligamento, né? O entra e sai de funcionários. A pesquisa de Buller 2009, em uma rede hoteleira de Curitiba, no Paraná, evidenciou 86% como índice de turnover, né, nessa empresa estudada. Lean, 2015, que é um outro autor, argumenta que os 31% da taxa de turnover neste segmento nos Estados Unidos custa caro para os negócios. Ó, então eu chamei a atenção do leitor para o tema no primeiro parágrafo, depois eu já trago um parágrafo com números para causar impacto, tá? Então, aí o terceiro parágrafo eu vou identificar meu problema de pesquisa. Então eu já chamei a atenção do leitor, trouxe números para causar impacto, agora eu vou jogar o meu tema para o leitor. Então olha como que joguei o meu tema para o leitor. Não apenas o turnover, mas o absenteísmo, o clima organizacional, tá vendo? Tudo isso diz respeito à gestão estratégica de pessoas, né? Não apenas o turnover, mas o absenteísmo, o clima organizacional, a comunicação, a administração de conflitos, a avaliação de equipes, a liderança, entre outros aspectos, são componentes da gestão estratégica de pessoas, que, se não receberem atenção adequada, podem afetar para pior o desempenho da organização como um todo, incluindo aí a satisfação dos hóspedes e o lucro, preocupações mais evidentes dos gestores deste ramo. Perceberam o alinhamento, pessoal? Primeiro, eu chamo a atenção do leitor do tema, em segundo, eu trago o número para causar impacto e eu apresento o problema de pesquisa. É como se eu estivesse dizendo assim na pesquisa, né? Olha, embora tenham empresários que não se importam muito com a gestão de pessoas, porque acham que o negócio é só a satisfação do hóspede, mas
não ter uma boa gestão estratégica de pessoas também vai afetar o lucro. Então, eu estou jogando lenha na fogueira para dizer assim, é importante fazer gestão estratégica de pessoas, tá vendo? Então, eu trouxe qual é o meu problema de pesquisa sem ainda apresentar o objetivo da minha pesquisa, tá? Então, vou para agora para o segundo elemento que o Crésio sugere, ó, estudos que abordaram o problema, tá? Podem ver que para que fique didático, eu estou mudando a cor, ó. Aqui eu estava no verdinho claro, eu estava no problema de pesquisa. Agora, esse verdinho escuro, estudos que abordaram o problema. Então, ó, eu vou sugerir para iniciar estudos mais gerais. Lembra que eu falei? Sugestão do Eli. Primeiro traga o tema mais geral, depois estudos que abordam mais especificamente próximo do seu tema. Então, por isso que é legal fazer uma pesquisa de outras pesquisas que abordam o seu tema, tá? Que mais tarde, inclusive, vai servir para sua fundamentação teórica também. Você vai trazer no capítulo da introdução, mas depois vai servir para sua fundamentação teórica. Então, ó, eu sugiro que para iniciar sejam os estudos mais gerais, é o que eu faço no parágrafo 4, e vocês vão ver que lá nos parágrafos 5 e 6 eu trago estudos mais específicos. Lembrando que o meu problema de pesquisa aqui que é eu quero criar um planejamento de gestão estratégica de pessoas para o Hotel Marieta. Então, não é gestão estratégica de pessoas para uma universidade, não é para um hospital. É gestão de pessoas para um hotel. Esse é meu problema de pesquisa. Então, vocês vão ver que aqui, quando eu vou buscar estudos que abordam o problema, primeiro eu faço uma abordagem mais geral, depois eu vou levar para a rede hoteleira. Vamos ver? Olha o que eu fiz no parágrafo 4. De maneira ampla, estudos sobre gestão estratégica de pessoas apontam que ela pode ser vista como vantagem competitiva das empresas. Aí é uma citação do Lacombe, 2005. O foco no planejamento de carreiras com um projeto profissional possibilita às organizações uma visão ampliada de oportunidades. Aí é o Dutra 2013, se não me engano, acho que é Joel Dutra. Mas, enfim, então, eu trouxe, né, estudos mais gerais que abordam gestão estratégica, independente do ramo, né? E aí vamos para o mais específico, ó, é o que eu faço nos parágrafos 5 e 6. Então, opa, já pulei aí, né? Ó, no parágrafo 5, em um estudo com 151 gestores de hotéis na região Nordeste do Brasil, Barreto, 2011, identificou que o grau de implementação da gestão estratégica de pessoas atingiu um bom nível, com valor de 7,57 numa escala até 10. Para medir esse grau, a autora utilizou uma tabela com 20 indicadores. No parágrafo 6, eu vou trazer um outro estudo também na rede hoteleira, ó, mais específico. Em outro estudo com hotéis da região de Taubaté, São Paulo, foram pesquisadas 5 empresas, das quais somente 2 tinham pelo menos um descritivo completo dos cargos. Santaella Santos Rodrigues, 2014. Então, tá vendo? É um estudo que eu estou fazendo uma crítica, né? De que não há um estudo descritivo dos cargos. Então, eu trouxe estudos que abordam o problema. Então, nós atingimos agora o segundo elemento do Crésio, né? A gente primeiro apresentou o problema de pesquisa, agora a gente trouxe estudos que abordaram o problema. Até aí, nós escrevemos 6 parágrafos. Vamos para o terceiro elemento que o Crésio sugere: deficiências ou lacuna na literatura. Lembrando que eu disse logo no início, deficiências ou lacuna é aquele momento que você pode até parecer um pouco arrogante, porque você vai dizer assim: olha, eu estou apresentando uma coisa muito legal aqui. Claro, você vai mostrar para o leitor que o que tem é diferente do que você vai trazer. Pode ser que você está trazendo uma nova abordagem, um novo conceito, né? Ou você está cobrindo uma lacuna inexistente na literatura. Então, é o momento que você vai, entre aspas, digamos, vender o seu peixe do seu trabalho científico, tá? Então, ó, deficiências ou lacuna. Escrever 1 ou 2 parágrafos apontando outras pesquisas que de alguma forma abrem uma lacuna para o que a sua pesquisa, para que a sua pesquisa seja realizada, tá? No meu caso, eu fiz um parágrafo aí, ó. O parágrafo 7. Olha só. Boas pesquisas na área tratam parte da gestão estratégica de pessoas. Borges, 2010, entrevistou empregados e prestadores de serviços em 2 hotéis na cidade do Rio de Janeiro para identificar como as relações humanas do trabalho no setor hoteleiro podem contribuir para a diminuição de riscos. Vidal e Simonetti, 2010, entrevistaram 75 empregados para identificar comprometimento organizacional.
Pieluch e Tachner, em 2009, investigaram quais indicadores de RH de quatro grandes redes de hotéis estão alinhados aos objetivos estratégicos das organizações. Então, olha só, esses dois parágrafos são para abrir uma lacuna que eu vou apresentar aqui. Qual lacuna é essa? Olha que legal. No parágrafo 8 eu digo assim: independentemente de como são os resultados dessas pesquisas, as que eu acabei de apontar, né? Cada uma analisa uma parte da gestão estratégica de pessoas. Abre-se uma possibilidade de estudo, que é a investigação de como criar uma política de gestão estratégica de pessoas para uma dada realidade, ou seja, para uma empresa específica com base no estudo dessa. Então, olha só, eu estou dizendo para o meu leitor que a minha pesquisa ela vai cobrir essa lacuna. As outras apresentam gestão estratégica de pessoas, mas ela não mostra como eu consigo aplicar isso numa dada realidade, tá? Então aí eu venho com essa lacuna na literatura, que é como se eu estivesse vendendo peixe do que a minha, o que o meu trabalho vai apresentar, beleza? Então esse foi o terceiro item do CRES, ó, tá? Vamos para o quarto e último item. O quarto e último elemento que o Crésio disse que tem que ter na introdução é a importância do estudo, ou seja, do seu estudo, da sua pesquisa, e quais são os objetivos, tá? Então, ó, vou trazer o Crésio de novo para lembrar o seguinte, ó. Crésio identifica três elementos necessários aqui nessa importância. O fenômeno que você vai explorar, quais são os participantes e o local. Olha, o fenômeno que você vai explorar, os participantes e o local. Então, olha só, para fechar a introdução, né, a importância do estudo deve ser evidenciada junto com o objetivo da pesquisa. Então, eu utilizei três parágrafos para fazer isso. Vamos ver? Ó, nono parágrafo que eu estou. O diagnóstico da gestão estratégica de pessoas em um hotel específico e a proposição de uma política para tal, considerando a empresa estudada, é importante por algumas razões. A primeira delas, olha eu trazendo a importância do estudo, hein? A primeira delas é o fato de possibilitar, à luz de um referencial teórico do tema, identificar como as questões são vistas no hotel estudado e o porquê ou de que maneira poderiam ser diferentes. Outra razão é possibilitar colocar à prova os referenciais teóricos, tá? No parágrafo 10, eu vou dar uma continuidade da importância. Ó. Um estudo como este permite mostrar possibilidades de uso da teoria para a criação de uma política de gestão de pessoas que, embora fixada para a empresa analisada, abre possibilidades de aplicação em outras empresas do mesmo tipo. Né? No caso aí, a gente está falando de hotéis. Também serve de apoio aos profissionais ou estudantes que conheçam os elementos teóricos aqui apresentados, mas que não tenham tido ainda a oportunidade de colocá-los em prática. Tá? Então, está vendo como no parágrafo 9 e no 10 eu trago a importância desse estudo alinhado com o referencial teórico e com a lacuna que ele vai cobrir? E aí, por fim, eu apresento o objetivo geral da pesquisa. Ó. O objetivo geral deste estudo é diagnosticar como são tratadas as questões ligadas à gestão de pessoas no Hotel Marieta, localizado na cidade de Contagem, Minas Gerais. É fictício, tá, pessoal? Esse hotel não existe para propor à empresa uma política de gestão de pessoas, gestão estratégica de recursos humanos. Para tal, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos. Olha lá. Diagnosticar o contexto do Hotel Marieta, que a gente chama na gestão de pessoas de ambiente externo. Diagnosticar práticas da gestão de pessoas existentes na empresa. E, por último, formular estratégias de desenvolvimento e retenção do capital intelectual para o Hotel Marieta. Por último, não, porque ainda tem mais dois, eu lembrei disso. Formular planos de recrutamento, treinamentos e desenvolvimento, avaliação de desempenho, remuneração, benefícios, sistema de informação e arquitetura organizacional. Agora sim, por último, formular a análise de viabilidade econômico-financeira para a política criada. Então, eu estou deixando claro que o objetivo geral dessa minha pesquisa aqui é elaborar um plano de gestão estratégica de pessoas para o Hotel Marieta, com todos esses objetivos específicos, tá? Vai ter uma aula que nós vamos falar de método ou estratégia de pesquisa. Aqui, ó, no próprio objetivo, já começam a aparecer palavrinhas que nós vamos aprender lá na estratégia de pesquisa. Uma delas é pesquisa diagnóstico, tá? Então, essa pesquisa aqui, a gente vai ver que esse tipo de pesquisa, ele se caracteriza como um diagnóstico.
não como um estudo de caso, só porque eu tenho o local, que é o Hotel Marieta. Quando eu for falar de estratégia de pesquisa, já estou dando um spoiler. Eu vou fazer uma crítica muito forte a essa ideia que muitos colegas têm de que o fato de você ter um local para pesquisa é um estudo de caso. Não é, mas não vou entrar nessa celeuma hoje, porque no dia que eu for falar de método ou estratégia de pesquisa, que eu quero quebrar esse paradigma, essa ideia pobre de que basta ter um local de pesquisa para ser um estudo de caso. Então, cuidado, nesse caso do Hotel Marieta, a gente vai entender lá por que que ele não é um estudo de caso, ele é uma pesquisa diagnóstica, tá? No, no, por enquanto, basta entender isso, né? Que eu termino ali formulando o problema de pesquisa. Então, olha só, estamos quase acabando, mas observem que o Creswell, pessoal, meu Deus, ele está dando para a gente uma dica muito didática de como que a gente elabora uma introdução. E para provar que a dica dele funciona, eu criei esse problema do Hotel Marieta. Então, pensem nos problemas de pesquisa de vocês e peguem esses elementos do Creswell e tentem elaborar uma introdução a partir desses elementos. Vocês vão ver que vocês vão se dar bem, tá? Seja para agora para graduação, seja para apresentação de um projeto de mestrado, de doutorado, de pós-graduação lato sensu, essa ideia de trazer esses quatro elementos para a introdução que o Creswell traz é fantástica. Então, vamos só relembrar quais são os quatro. Primeiro, o problema de pesquisa. Olha o que aconteceu lá no Hotel Marieta. A gente apresentou uma sentença que chamou atenção para o tema, né? Que a gente fez aquela crítica que pode ser que o empresariado não esteja preocupado com a gestão de pessoas. A gente trouxe números para causar impacto, né? Mostrou que absenteísmo e turnover é grande no hotel, então por isso que eu preciso prestar atenção na gestão de pessoas. E a gente identificou o problema de pesquisa, que era a gestão estratégica de pessoas. Então, olha lá, são os elementos que a gente trouxe para apresentar o problema de pesquisa. E podem ver que a gente não escreveu 10 páginas, nós escrevemos 11 parágrafos para tudo. Segundo, nós trouxemos estudos que abordaram o problema. Ó. Como vocês viram, eu citei pesquisas sobre o tema. Não é necessário dizer os resultados da pesquisa, só o que, que elas apuraram, né? Nós apresentamos o tema geral, as pesquisas de uma maneira geral e as pesquisas no ramo. Lembra? Eu chamei de dica do Eli. O Cresa não falou necessariamente isso, ele só fala: traga estudos que abordam o problema. Eu sugiro, traga estudos de uma maneira mais abrangente e estudos que já estejam focados, se a sua pesquisa tem um ramo de negócio, já traz para aquele ramo de negócio ou para aquele segmento que a sua pesquisa vai fazer, tá? Então, tragam outras pesquisas que tratam desse segmento. Terceiro elemento que vocês viram, nós trouxemos as deficiências, né, ou lacunas que tem na literatura. Então, você vai deixar claro que o que existe, ainda que seja bom, não cobre o que a sua pesquisa apresenta. Então, como eu disse, né, eu vou repetir essa frase, é o momento mesmo de você vender o peixe da sua pesquisa, tá? E por último, né, vocês viram, a gente mostrou a importância do estudo, né, diante da lacuna que você identificou, porque que a sua é importante. E você termina com objetivos geral e específico, tá? Então tá aí os elementos que precisa ter numa introdução. A minha aula de hoje era sobre a introdução. Mas eu imagino que a partir disso, já que eu disse, eu quero que você pesquise outras pesquisas sobre o seu tema. Então, onde é que eu vou pesquisar, onde é que eu vou encontrar outros trabalhos sobre o tema? Gente, eu vou sugerir dois materiais que a gente, inclusive, ajudou o pessoal lá da Biblioteca Florestan Fernandes a desenvolver. Um é esse vídeo aqui muito legal, chamado Muito Além dos Periódicos, tá? Assistam esse vídeo porque vale a pena. É um vídeo da Biblioteca Florestan Fernandes que mostra como que você pesquisa no portal de periódicos da CAPES, tá? E vocês aqui, alunos do IFSC, com o login de vocês, vocês têm acesso ao portal de periódicos da CAPES. Então, esse videozinho vai mostrar como que você entra no portal de periódicos da CAPES e como é que você faz pesquisas sobre o tema que você está estudando, tá? Vale a pena, assistam esse vídeo, tá? Antes de começar a pesquisar para trazer elementos para a sua fundamentação teórica, tá bom? E um outro vídeo legal também, chamado dessa série, muito além do Google, da Biblioteca Florestan Fernandes ainda, chamado Um Oceano de Possibilidades. É um vídeo que vai apresentar bases de dados abertas e bases de dados restritas que vocês vão poder fazer pesquisas, tá? Então, assistam esses dois vídeos, são curtinhos,
deve ter, não me lembro agora, de cerca de 5 a 10 minutos cada um, máximo 10 minutos, tá? E vai dar dicas sensacionais como que você faz pesquisa, principalmente para trazer pesquisa acadêmica, tá bom? Então, é aí as referências do autor que eu usei, principalmente foi o Kresa, né? Então, são dois livros muito legais do Kresa, o Projeto de Pesquisa e Investigação Qualitativa e Projeto de Pesquisa. Eu citei o Pedro Demo, né? Eu gosto muito desse blog do Pedro Demo chamado Professor em Pesquisa. E eu me baseei bastante também, como eu falei, essas dicas que eu dei de como elaborar uma introdução para a gestão estratégica de pessoas para a pesquisa do Hotel Marieta, eu tá lá no meu livro de elaboração de trabalhos acadêmicos, tá? E é isso, terminando a aula aqui, eu já disponibilizei, aliás, os slides lá da aula, e eu vou deixar essa aula gravada para vocês. Espero que vocês, se tiverem dúvida, assistam novamente se precisar, e para que os colegas de vocês possam assistir também, tá bom? Vocês querem levantar alguma dúvida? Pode ser no chat, pode ser também digitando aí, ou pode abrir o áudio. Tem alguma pergunta sobre essa questão da escrita da introdução? Opa, professor, Sim, diga. até agora ficou a dúvida só a questão de prazos. O meu orientador chegou a comentar comigo qual que era o prazo e aí eu deixei para trazer na aula essa dúvida. Sim. Boa pergunta. Eu só vou elaborar essa semana um roteiro que eu vou dar o prazo de vocês escreverem a introdução. Depois eu vou escrever um segundo prazo, que é a fundamentação teórica, e um terceiro prazo para que vocês escrevam o capítulo de metodologia, porque cada um vai ter uma aula. Então, como agora vocês ainda vão amadurecer essa ideia de como escreve uma boa introdução, e a minha sugestão é, a partir de agora, já comecem a procurar pesquisas sobre o tema para seguir essa linha do Cresa. Então, a minha perspectiva, né, como eu falei, essa semana ainda, Gabriel, eu vou colocar lá para vocês, mas a minha perspectiva é que a introdução seja escrita daqui a um mês ainda. Então, eu vou dar para vocês praticamente um mês para a escrita da introdução. E já vou colocar os prazos dos outros também, até porque eu imagino que os orientadores de vocês devem estar curiosos sobre quais são os prazos de entrega que vocês vão ter na disciplina. Então, eu só vou definir essa semana, porque até então, até esse, agora esse terceiro encontro, a gente ainda estava nesse amadurecimento do que a gente precisa de usar, né? Nós tivemos uma aula de citações, que foi o primeiro encontro síncrono, nós tivemos o segundo encontro síncrono com uma aula de referências. Então, se a gente não souber citar e nem não souber citar e não souber referenciar, a gente não consegue escrever nada. Pra vocês irem aqui no capítulo de introdução, que o tempo inteiro a gente está citando outros autores, né? Os autores que a gente estudou para escrever a introdução. É o que vai acontecer com vocês. Então, a gente precisou desse tempo e agora a gente entendeu como escreve uma introdução. Agora sim, eu consigo ir lá, durante a semana eu vou elaborar para vocês os prazos e vou deixar os prazos de todo o semestre, e aí, até na quinta-feira que vem, a gente já tem isso definido, tá? Embora a gente já tenha o próximo encontro síncrono daqui a 15 dias, mas até a quinta-feira que vem, a gente vai ter esses prazos todos definidos. Como eu disse, né? Tanto porque vocês vão saber aqui na disciplina, quanto os orientadores de vocês também devem estar nessa, né? Podem ficar angustiados de, mas o que que tem que entregar lá na disciplina de TCC1 e quais são os prazos? Tudo bem? Tá? Na prática, eu respondi que eu vou ficar devendo, né, para semana que vem, mas é por causa disso mesmo, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Não? Depois vocês podem, se tiver dúvida, que vai ficar para depois, né? O Gilles Deleuze dizia que, é um filósofo francês, ele dizia que, na verdade, as melhores dúvidas que ele recebia, elas sempre apareciam na aula seguinte ou 2 semanas depois. Porque, claro, aquela dúvida imediata do conteúdo, você ainda não amadureceu o conteúdo. Aí, depois que você amadurece o conteúdo e vai ler sobre, aí surgem as dúvidas. Então, fiquem à vontade para colocar lá no fórum de dúvida, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Se, se quiserem ser algo privado e mandar para mim lá, enviar mensagem para ele no Moodle, pode enviar só para mim. Agora, se for uma dúvida que você acha que vai atender também outros colegas, põe no fórum de dúvidas, tá? Porque aí no fórum de dúvidas, ao responder, eu estou respondendo geral para os colegas, e aí pode ajudar outras pessoas que podem ter tido a mesma dúvida, tá, gente? Façam isso e é isso. Mais alguma dúvida? Não? Eu não vou perguntar agora se gostaram do Creswell, porque é como se eu estivesse forçando a dizer que sim. Ninguém vai dizer sim na minha cara agora que não gostou do Creswell. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Vocês vão me dizer depois,
ao tentar escrever uma introdução a partir dessa receitinha do Cresa. E eu gostaria que vocês tentassem mesmo. Vocês vão ver que vale a pena, vai ficar uma introdução bem feita e nenhuma banca vai poder botar defeito se você seguir esses 4 elementos que o Cresa sugere para uma introdução. Tá bom? É isso? Posso encerrar? Deem um ok para mim no chat, ou então, se tiver pergunta, faça uma pergunta. Ok? Ok, ok, ok. Então tá, pessoal. Eu vou encerrar por aqui. Vou parar a gravação. Boa semana para vocês, tá? Qualquer coisa a gente pode se falar no fórum de dúvidas, né? Podem me mandar perguntas lá. E amanhã, provavelmente, eu já posto a gravação, embora vocês estavam aqui na aula, para vocês não vai ser importante. Para vocês é importante vocês pegarem os slides da aula de hoje, que eu já coloquei no Moodle lá, tá bom? Peguem os slides para vocês já terem essa perspectiva de como escrever a introdução, tá? Um abraço, boa noite para vocês.